Você provavelmente já pensou em ganhar dinheiro sem sair de casa. O empreendedorismo digital, ele vem mudando a forma como quem trabalha e vive com isso. Tem facilidade? Tem, mas não quer dizer que é só isso, tem muito desafio também. No episódio de hoje, a gente vai te contar o que ninguém fala na realidade sobre abrir um negócio online. PagBank apresenta Conta com a gente, juntos pelo seu negócio. Oi, eu sou a Carol Gomes, do time de Educação Financeira do PagBank, e esse é o segundo episódio do Conta com a Gente. Eu trago aqui o Eli, que tem bagagem de sobra para falar sobre empreendedorismo digital, né, Eli? Um prazer imenso estar aqui, obrigado. E é legal porque, eu tenho a visão de empreender no digital, de influenciar no digital e como prestar serviço também, prestador de serviço no digital e também no físico, porque antes do programa eu tenho essa estrada como empreendedor em design, com marketing, branding. Então, é legal ter essa visão 360, esses contatos de diferentes ângulos desse assunto, que eu acho que agrega bastante. Vai ter aqui agora, vou chamar o Gabriel da Sou Petros para a gente assistir um pouco da história dele. Porventura, eu acho que vocês têm a mesma profissão, mas vamos assistir e entender na visão de quem faz. Visão de quem faz. Eu sou o Gabriel, eu sou designer gráfico. Eu sempre ilustrei, sempre desenhei desde de pequeno. Sou Petros, ele surgiu no final de 2017 e ele veio através de um sonho. E através desse sonho eu fiz uma ilustração e deixei guardada, porque eu não tinha a página. E aí, quando foi em janeiro de 2018, eu publiquei esse quadrinho. Logo em seguida veio o segundo, o terceiro e na época bombou assim, no Facebook, deu 50 mil likes, um monte de compartilhamento. E aí veio essa coisa de continuar, sabe? Você enxergar a sua arte como um produto é difícil, mas você fazer as outras pessoas enxergarem a sua arte como um produto, a dificuldade é muito, muito maior. Então, acho que é muito assim você entender o que o seu público o que o seu público quer e também o que você consegue produzir. E aí, quando você cruza esse caminho, fica, assim, muito mais fácil, porque você cria um vínculo, né? E esse vínculo afetivo, assim, é muito importante com as pessoas que estão comprando um produto, alguma coisa, porque fica mais fácil até da pessoa querer comprar, né? Olha, o PagBank foi um pai, porque finanças, assim, para mim, é algo que é fora da curva. Então, eu consegui entender os benefícios que o banco trazia para mim, me fez criar a conta e trazer essa conta pro meu negócio. Então, essa facilidade que eu encontrei nesse início do processo, das vendas e das possibilidades, que me ajudou muito, assim, nesse aspecto. E sem contar que, eu sempre tenho suporte, né? Porque eles me ligam, aí perguntam se eu não tô vendendo muito na loja. Eles perguntam, tem um tempo que tá sem vender, tá acontecendo alguma coisa que a gente pode ajudar. Ela pegou e me deu a solução do Tap On. Ela falou, olha, você pode fazer as vendas por aproximação através do celular. Então, além do produto, tem essa coisa por trás, né? De você ter um suporte ali para poder fazer as suas vendas. Então, mesmo sem entender muita coisa, eu consegui separar e consegui encontrar um caminho fácil para poder expandir as vendas dos meus produtos mesmo. Para quem está começando, é dar o primeiro passo, mas não esquecer também de colocar afeto, carinho naquilo que você faz, porque tudo que envolve o sentimento, ele tende a crescer, né? É um relacionamento. Você com o seu negócio é um relacionamento. Então, quando você dedica amor, quando você dedica tempo, quando você dedica o seu sentimento para aquela coisa, fica muito mais fácil de você crescer, de você expandir, de você querer ver, né, aquilo. É como se fosse uma pessoa que você ama e admira e você quer ajudar aquela pessoa em alguma coisa. O seu negócio é isso, é aquela pessoa que você admira e que você quer ver crescer também. Nossa, tão forte esse vídeo
Porque eu me identifico tanto, porque eu sou design gráfico também. Tem isso, né? Me formei em design. Então, isso lá com meus 21 anos, quando ele fala, ele traz tantas camadas e traz tantas dores da nossa profissão, né, design gráfico, e de outras profissões que trabalham com a arte, que tem a arte como seu produto. E essa mudança, essa virada de chavinha que tem que ter, né? De ver o seu talento Exatamente, virar um produto e as pessoas verem isso como produto e comprar eles. Porque é muito difícil, sabia? Porque, por exemplo, uma coisa que é dom, é difícil enxergar o seu dom, algo que nasceu com você, que você tem tanto amor e, vou chamar de hobby, que o que você ama fazer acabou sendo um hobby, não encara como um trabalho. Sim. Então, essa transição do que você acha que é seu, que é dom, que tem um valor diferente, não valor em termos financeiros, mas um valor diferente para você, transformar isso no seu produto, e depois a fase de você vender o seu produto, porque não é uma caneca, né? Tipo, é uma caneca que você fez, então é o seu dom. Então, às vezes, quando a pessoa fala, às vezes é 20, nossa, 20 tá caro. Meu Deus, mas é o meu dom. Começa falando que tá caro e o meu tempo. Então você é um caminho muito difícil assim e complicado para você lidar e para você construir isso e ter essa visão de negócio. E tem mais a questão também que ele trouxe, por exemplo, que eles chamaram o PagBank, que ele chamou o PagBank de pai. Por exemplo, nossa, foi meu pai, porque finanças é uma coisa assim para mim fora da curva, e é fora da curva. Pra maioria da gente. Eu acho que para 90% das pessoas é fora da curva. Também me lembro da faculdade, isso aí, porque não tem uma matéria na faculdade, não que eu conheça, que te ensina a fazer a gestão do que... Por exemplo, me formei, e agora? Beleza, eu sei ilustrar, eu faço quadrinho, eu faço produto, porque eu também fiz design de produto. Eu sei fazer, desenhar uma cadeira tecnicamente. Mas e como é que eu faço agora para precificar isso, para colocar um valor de mercado, para colocar esse produto no mercado? Não tem. Você é uma grande, entrou ICMS. Conforme você vai empreendendo, você vai vendo as nuances ali, você fala, meu Deus, isso ninguém nunca me contou. Exato. Você vai descobrindo e você descobre na raça mesmo. Então, E errando, e tem que errar. muitas vezes. E eu me lembro com meus 21 anos, que foi quando eu abri a minha empresa de design, de brand, na verdade, a internet era um lugar diferente. Hoje em dia você tem muita informação. Naquela época já tinha internet, mas não nessa velocidade, não nesse volume, né? Foi uma construção realmente a internet. E aí eu lembro que na minha cidade tinha um cara que já tinha uma agência e ele foi o primeiro, ele viu que eu tava errando, que a gente tava errando muito, que olha, se você... Ele me enxergou e falou, se você não sair desse lugar ou fazer de uma maneira diferente, olhar para um outro lugar, você nunca vai sair do lugar, você sempre vai estar nesse lugar. E aí eu lembro que eu tenho esse cara na minha época como pai. O que o PagBank é para ele, nessa época, para mim, esse cara que meu Deus, porque ele me deu a mão, ele olhou para mim, ele entendia o que eu estava passando e me deu um caminho e uma solução. Né? E eu falei, nossa, eu vou olhar, eu vou começar a trilhar isso. Então é muito importante. Então esse vídeo são tantas camadas e me remete tanto à minha época, com meus 21 anos, quando eu comecei a empreender como design gráfico, que eu já tinha, meu Deus, o que eu faço agora com o que eu aprendi na faculdade? Eu acabei de sair da faculdade e eu quero botar isso para fora. Mas como é que eu ganho dinheiro com isso? E como que você fez? Você teve aí essa consultoria desse rapaz pai? Na verdade, eu fui no erro. Eu ia, errava, voltava, porque na época, brand era uma coisa, era o mercado de publicidade era muito forte no Brasil, falava-se muito em publicidade, mas pouquíssimo falava sobre brand. Então, assim, eu tinha que vender primeiro a necessidade, olha... Você tem a publicidade, mas a publicidade ela vem depois. Você precisa de uma base, porque o branding é a base. Hoje em dia, quando fala brand, todo mundo, é uma palavra conhecida por todo mundo. Todo mundo sabe, mas com meus 21 anos, tenho 35, quase 20 anos atrás, não era uma coisa muito nova, né? E aí, então, eu tinha que vender a necessidade, depois tinha que vender a metodologia, porque é uma metodologia, e depois vender o meu serviço. E depois, na execução, para precificar, eu tinha que fazer o cliente a entender o processo, porque é um processo. Né? Então, até aquele momento, a publicidade ela tinha a logomarca, que era popularmente falava de forma popular, como quase uma moeda de troca. Então, você fecha comigo aqui o mapa de mídia,
da TV aqui, e eu te dou a sua marca, eu te dou a sua logomarca de presente. Então era muito esse lugar. Então eu estava numa agência de publicidade quando eu me formei, para pegar a experiência, e eu abri a minha quando eu me formei justamente por não concordar com esse sistema de padaria para uma marca, porque eu vi a marca num lugar de persona, num lugar de propósito, num lugar de base, não um lugar de troca, entendeu? Tipo, você fecha comigo, eu te dou a marca. Então, não, é uma coisa muito mais do que meu chefe chegava pra mim, ó, pega aí um negócio, um vetor pronto, muda a cor, e a gente precisa entregar 3 da tarde essa marca, mas são 10 da manhã, mas existe todo um estudo que eu aprendia na faculdade e nas minhas aulas, e por que eu não executo isso no meu dia a dia? Então, isso é trabalhar com design. Então, assim, ao invés de eu usar essa experiência para eu desanimar com a profissão, porque quando você ama fazer aquilo, você quer fazer aquilo bem feito. Sim. Você quer botar a sua alma, né? Você tem aquela aptidão, você tem a criatividade, você quer viajar, você quer fazer muitas coisas em cima daquilo. Então, quando eu olhava para aquilo, eu falava, não posso desanimar. Eu acabei de formar, não é possível que o mercado é isso. Não é possível que eu passei 4 anos e vou morrer na praia. Não, então eu saí, eu vou abrir o meu para fazer aquilo que eu acredito, que ele trouxe no vídeo também. É fazer aquilo com que você acredita, fazer aquilo que você ama, que faz toda a diferença. Mas quando você bota sentimento nesse lugar, tem que ter um cuidado muito... tem que ter um cuidado, uma visão, digamos assim, pertinente, porque você não faz para você. Você tem um público-alvo, Você tem um público, você tá fazendo para um cliente, então, tipo, você vai botar amor naquilo, mas aquilo não é seu. É seu e não é seu. Então é sua arte, mas não é para você. Entendeu? E aí, às vezes, quando vem, porque existem muitas mudanças, muitos lugares, se você bota muito amor e você não sabe fazer essa separação, você fica, opa, mas é minha arte. Mas, tipo, você tá ofendendo, você tá diminuindo o que eu fiz, porque não tá bom o que eu fiz. Então, eu passei muito por isso. Então, é um processo para você vencer essas etapas, principalmente por quem vende a arte. Sim, acho que tem vários processos, né? No seu caso, você aproveitou a formação, então você queria continuar nela, então Sim. teu nicho já era esse, né? Tem algumas pessoas, por exemplo, que elas precisam tentar identificar um nicho também. Sim. Você acha que essa visão, inclusive que o Gabriel traz, de fazer algo com amor, com afeto, esse poderia ser um caminho de tentar encontrar um nicho? Ó, eu acho que hoje em dia, se você não tiver esse relacionamento íntimo com o que você faz ou com o que você vende, não funciona. Você pode perceber que grandes marcas hoje colocam seus donos como cara nos seus negócios. Então, por quê? Cria vínculo. Você precisa criar vínculo com o público para aquilo ter valor, né? Então, se você não dá valor para aquilo que você faz, como é que você espera que o outro dê? Isso é uma grande verdade. Então, hoje em dia, você não se vende mais uma caneca, né? A caneca por si só. Você vende tudo e a caneca está em último lugar. Você vende marca, você vende cor, você vende status, você vende cenário, você vende tanta coisa que está vendendo aqui. Mas a caneca está em último lugar, só que ela é um item importantíssimo, ela tem preço. Então, eu acho que o pulo do negócio hoje em dia é isso, colocar todos esses fatores no produto, mas tem que colocar amor. Você precisa, porque é só assim você consegue dar valor para o seu produto, para que outra pessoa dê valor. Como é que a outra pessoa vai dar valor se você não dá valor? Exato. Entendeu? Tem que saber realmente que a forma como a gente vê o produto é a forma como a gente gostaria que o nosso público visse. É exatamente, é a forma até de comunicar sobre ele. Faz toda a diferença. Desde a ponta, né? Do começo, até essa parte de logística também é bem importante, né? Que é caótica, né? Exatamente. Desde a hora que a gente tá ali anunciando o produto no site, por exemplo, até a hora que a gente tem ali, efetuada a compra, esse contato com o cliente até o pós-venda, né? É complexo, é uma cadeia bem complexa, né? Cai muito em experiência do cliente. Hoje em dia, por mais que seja um produto digital, por mais que só venda na internet, enfim, você precisa olhar para todo essa cadeia, esse processo de contato com o cliente do início, meio e fim, identificar as oportunidades que você pode se comunicar ou se conectar com o cliente que você está comprando, porque é isso que faz a recompra, é isso que gera, isso que a gente consegue transformar o seu cliente num fã, que tem uma grande diferença. Tem muita gente, existem muitos motivos para a primeira compra.
Assim como existe muitos motivos para não comprar, existem muitos motivos para a primeira compra. Para experimentar, hoje em dia, as pessoas já sabem que fazer comentários negativos, produto de influenciador, por exemplo, tem forte chance de viralizar. Então você compra lá uma base da fulana de tal, se você falar mal dela, você sabe que você vai sair no site de fofoca. Às vezes você não é que você não gostou, exatamente. Mas você sabe que se você fizer, você vai acabar aparecendo. Você vai aparecer, porque tá no hype falar mal daquele negócio, fazer reviews, fazer aquele negócio, abre comigo a caixa. Enfim, existem várias oportunidades aí. Existem vários motivos. Então, você começar a identificar esses motivos e trabalhar esse cliente ao longo do processo, até depois que ele compra, por exemplo, é uma forma de você converter esse cliente ao fã, né? A fã da sua marca. Que eu acho que hoje é o objetivo de toda a marca, criar esse ecossistema de pessoas que são fãs da sua marca, que gostam da sua marca, né? Que se comunicam, que realmente vê, para começar a trazer esse share de mercado ali. Então, eu, por exemplo, TurmaTube, porque agora falei um pouco da minha experiência agora abrindo negócio naquela época, e agora eu tenho um negócio também que até agora ele é praticamente todo online. Tem algumas vertentes, a gente faz shows e tudo mais, mas o meu produto físico mesmo, ele é vendido de forma online. E quando a gente começou, que a nossa empresa é um bebê. Eu sei que as pessoas às vezes acham que é muito grande, você por ser nossa e tudo mais, só que os mesmos desafios que todo mundo enfrenta, a gente enfrenta. A diferença é que talvez a gente tenha a facilidade de identificar esses pontos pelo lugar que nós estamos. Então, a gente confesso que nós temos pessoas sempre aptas ali no nosso lado ali. Tem uma estrutura que ajude a gente, mas a gente erra também. E eu lembro que no começo, quando eu achei que iria conseguir lidar com tudo isso de forma, tipo, eu sou o primeiro, eu vou assumir tudo porque eu tenho uma experiência da Mamús, que é a minha empresa de branding, então eu vou lidar com tudo eu mesmo e vamos ver onde é que vai dar. Eu cometi muitos erros e percebi que não daria, né? Então, nesses erros, falando agora de processo de se conectar com o cliente, os erros que eu cometia, eu dava minha cara a tapa. Então, tipo, o produto desviava, eu chegava errado, porque eu era o cara que embalava. No começo da marca, eu era o cara que ficava lá, fazia a logística, embalava o negocinho, colocava a cartinha, mandava, eu era o cara que atendia no WhatsApp, às vezes quando chegava atrasado. Eu era literalmente um faz-tudo. Porque aí eu e a Vi, nós abrimos a empresa sem acreditar nela. A gente achava que o negócio não ia funcionar e o negócio foi escalando. E eu não estava preparado para isso. Mas aí eu vi os erros. Foi tipo, porque também tem esse momento, né? Você tá errando. Você tem algumas escolhas para você fazer quando você erra. Você mascara, você finge que não tá errando porque você não quer encarar aquele erro, pegar a responsabilidade para si, ou você pega a responsabilidade para si e resolve aprender com eles. É um caminho, você só tem dois caminhos. No caso, eu peguei para mim, vi que eu tava errando, eu fazia vídeo. Mandava áudio, ligava para as pessoas, pedia desculpa, eu oferecia outro produto, devolvia o dinheiro e falava, não, vou te mandar o produto, mas o dinheiro você não precisa pagar, porque o erro foi meu. Porque daquele momento, daquela forma, primeiro que eu entendia a frustração do cliente, porque eu já estive do outro lado. Eu era o cara que fazia as marcas antes de fazer a minha marca, então eu entendia como funcionava. Então eu tinha muito esse medo, nossa, a gente acabou de começar a marca, é uma marca muito sensível, é muito frágil pra gente ainda. Nós temos uma imagem muito frágil. Toda a repercussão, por maior que ela seja, tem um lado bom e um lado ruim. O lado, quando desmorona, vai tudo junto, nada fica. Não vai por partes, entendeu? Então a gente tem essa consciência. E aí eu colocava minha cara tava. A Vi fazia vídeo, eu ligava, porque eu tinha cuidado, eu queria mostrar para esse cliente que eu tinha cuidado e me importava com a dor dele. Ele não era só mais um, né? Ele não era só mais um. Então, tipo, a gente vendeu, eu lembro quando a gente lançou a marca, a gente vendeu 2 milhões em 4 dias. E aí eram muitos pedidos. E eu não dei conta de mandar todos os pedidos. E aí eu me embananei, era a minha primeira vez. Eu não imaginava que eu não estava preparado para esse volume de pedidos. E aí nisso, eu queria trazer esse cliente, tipo, olha, é minha primeira vez. Me desculpa, eu errei. Vocês estão acompanhando, eu tô aqui. Então, eu mostrava que eu tava no processo, eu mostrava que eu fazia. Às vezes, as embalagens que eu fazia, tipo, eu escrevia, o Eli que fez. Então, assim, porque eu queria que esse cliente se sentisse importante e também queria que ele soubesse que eu também tava num lugar que eu, tipo, de vulnerável.
Assim como ele também estava, ou ele está, ou ele esteve. Queria mostrar o quê? Humanidade naquilo. Porque às vezes a internet faz isso, a rede faz com que crie-se uma grande barreira e um grande obstáculo entre as duas partes, assim, que acha que é inalcançável, inacessível, que a vida da outra pessoa não tem problema. Não, eu me mostrava vulnerável, eu errei, me desculpa, e eu tô aqui, o que eu posso fazer pro seu erro? Devolvo o seu dinheiro, eu só quero deixar você satisfeito. O que você quer? Entendeu? Porque eu entendia também que o meu produto, um produto para bebê, eu falava com mulheres grávidas, que estavam no momento, os hormônios. Se estava grávida, o hormônio estava ainda. Se tinha acabado de parir, estava no porpério, os hormônios malucos. Então eu vivia as dores da minha esposa, que estava nesse momento dentro de casa, no porpério. Eu sabia como é que era. Então o meu maior público é esse. Então, tipo, não adianta, eu sabia como era frustrante, imaginava como era frustrante ela nesse momento esperar uma naninha, esperar o nosso mordedor, e não chegar, eu cheguei errado, pedi errado. Às vezes eu mandava a naninha rosa e era azul, porque eu errava a cor da criança. E isso pra mãe, isso pro pai é uma coisa muito pesada naquele momento. Então, tipo, eu me mostrava disponível pra resolver o problema e falava, olha, estou com você. O que você quiser fazer, eu só quero deixar você satisfeita. E me desculpa. Então, me mostrei vulnerável e disposto a corrigir todos os erros possíveis, entendeu? Então, acho que criar essa conexão e criar esses pontos de interação para você converter, eu tenho certeza que essas pessoas que receberam meu áudio, que vi que não me sentia no lugar de vergonha, me sentia no lugar que, tipo assim, eu sou humano, como você, entende? E eu tenho certeza que a pessoa que escutou o meu áudio, se sentiu muito especial. Que era o que eu queria que ela se sentisse. Muito especial. Olha, é ele mesmo que tá dobrando, é ele que mandou, ele sabe do meu problema. E até hoje a gente faz isso. Eu não faço até hoje as embalagens. Já melhoramos, assim. terceirizamos. Mas até hoje, quando tem problemas do tipo assim, eu coloco a minha cara a tapa. Eu que sou o que mando áudio. A minha equipe vem, tá com problema, tipo, manda áudio pra fulano de tal. O problema foi esse. O que eu posso fazer? E a gente tá aqui eu tô aqui disponível. Então, acho que é isso. E o nosso grande, já tem 2 anos de marca, e eu nunca pretendo perder isso. Porque eu preciso oferecer uma experiência pro meu cliente. Então, seja na embalagem, cheirinho, não sei o que, abre uma cartinha, um vídeo. As nossas embalagens têm QR Code. Por exemplo, você escaneia ali o QR Code, tem um vídeo especial da Vi para aquele produto que faz alguma coisa. Então, a gente sempre pensa em várias coisas ali para realmente criar esse processo com o cliente. Sim, eu acho que o grande macete que você está trazendo aqui, inclusive, para quem está acompanhando a gente, independente do tamanho da empresa, independente do tempo de vida da empresa, mostrar para o público que não é só uma empresa. Atrás da empresa existem pessoas que também passam por problemas, inclusive, e que tá todo mundo tentando acertar, no final das contas. Eu acho que é isso, eu acho que é se mostrar humano. Eu acho que trazer humanidade, trazer verdade para a marca, para qualquer negócio, seja um e-commerce, seja um local, um físico, seja, enfim, um restaurante, enfim, tem que trazer verdade, porque as pessoas hoje em dia se conectam com verdades, né? Se conectam com propósitos. Não se conecta mais com um produto sem propósito, ele é só um produto com propósito, ele vira um desejo, né? Você pode ver, a moda tá aí. Né? Quando a gente fala de moda, isso está muito forte. Então, uma blusa branca sem nada, mas com propósito, ela não é uma blusa branca sem nada, é uma blusa de 5 milhões. Entende? E vai ter gente para comprar. É isso, porque tem público que se conecta com aquele propósito, aquela marca vende um propósito. Então, independente do que aconteça ali, do que coloca ali para vender, tem um propósito agregado ao produto. Então, deixa de ser uma blusa branca. Por que blusa branca? Blusa branca, por que você vai escolher essa? Né? Então tem que ter muito isso em mente hoje em dia. Tem a coisa da confiança também, né? Nessa construção. Você falou muito do branding, você falou muito do… aconteceu um erro, mas você tá lá, tá dedicando um tempo seu pra fazer com que a pessoa entenda que não é ela só mais uma dentre tantas que estão ali comprando. Como que a gente resgata essa confiança, assim, no pós, né? Será que a pessoa voltou a comprar? Porque continua sendo um negócio, né? Ele tem que continuar sendo lucrativo, né? Essa recorrência. Você acha que esse tipo de ação faz com que as pessoas estabeleçam, mesmo que tenha quebrado um pouquinho ali daquela expectativa, ela olhar e falar, acho que foi algo pontual? Eu acho o seguinte, eu acho que funciona muito no meu negócio, vou falar por experiência própria. No meu negócio, quando aconteceu comigo. Porque, por exemplo,
as pessoas podem achar que com a gente não acontece, que pede às vezes um pedido errado e vê um negócio outro e a gente reclama. A diferença é que eu não vou pra internet pra xingar a empresa. Mas eu mando direct, eu falo, olha, não gostei, tá errado, veio, sei lá, não gostei, me trataram mal. Acontece com a gente, porque estamos suscetíveis a todos os erros, né? Então a empresa tem várias pessoas, às vezes não tá num dia bom. Tô falando que é certo? Não, mas acontece, somos humanos. E eu fico muito mais feliz com a empresa quando a empresa fala assim, vem cá, é verdade, mas o que você quer? O que vai te deixar feliz hoje? Entendeu? O que eu posso fazer por você, então? Isso já me converte. Eu acho que converte todo mundo. Por quê? Eu não sou só mais um. A pessoa entendeu a minha dor. É como se fosse no relacionamento, né? Isso eu e minha mulher é ótimo. E às vezes, tipo, havia uma coisa que a gente conversa bastante, é isso. Não tem que ter um sim, mais porém. É sim, o que eu posso fazer. Porque às vezes a Vi tem algumas relações de marido e mulher. Olha só, eu não gostei do que você fez. Aí eu respondo pra ela, ok, mas eu fiz isso. Esse mais, você não entendeu nada do que eu tô sentindo. E é muito isso na relação também, uma relação entre cliente e marca. É tipo assim, ok, o que eu posso fazer? Tipo assim, ok, mas não tenta dar desculpa. A pessoa já se frustrou. Depois que a pessoa se frustra, ela não quer escutar a sua desculpa porque ela tá frustrada. Você tem que ir por um caminho que diminua um pouco aquela situação dela. E depois, eu acho que ela, não que ela volte a comprar com facilidade, mas eu acho que ela olha pra você, pra marca, com carinho. Em um lugar de não raiva, não frustração. Tipo, olha, eu gostei. Eles não são chatos, eles foram legais comigo, eles se preocuparam comigo. Eles entenderam a minha dor, né? Eles se mostraram dispostos a resolver. Não vou comprar com eles agora, porque eu ainda estou magoada, mas vai que amanhã eles lançam um produto legal. E aí eu vou comprar com eles de novo. Então, assim, você não acaba com você não destrói aquela relação ali, aquela construção ali. Você talvez dá um pause, essa movimentação, você dá um pause e a pessoa continua olhando pra você, né? De forma de, vou olhar pra ele de forma diferente. Eu acho que isso é importante. E hoje em dia, tem muitos meios, a tecnologia tá aí para você medir, né? Esse cliente que volta, a recompra, o recorrente, o pixel do site, que acompanha, né? Que monitora cada cliente que tá ali. Então você consegue ter uma base boa. Na minha empresa, hoje em dia, com o TurmaTube funciona muito. Então, essa questão humanizada. Até porque também, como nós somos a cara da empresa, principalmente a Vi, qualquer coisa que aconteça ali é a Vi, você entende? Por mais que as pessoas saibam que não é no chat, a pessoa que está conversando ali com o atendente ali para fazer uma reclamação, não é a Vi, de fato, respondendo você, mas ainda assim representa a Vi. Isso é muito forte, isso é muito delicado também. Então eu sou o cara que, tipo, a gente tem processo lá. Então, a gente tá falando com mães, com mulheres, com presente, com criança. Não dá para você ser grosseiro, não dá para você ser frio. Eu sou totalmente, assim, agora que eu fui colocar, que eu fui durante muito tempo contra, não é contra, mas receoso com essa questão de boot. Que você fala que eu fico bravo. Confesso que às vezes eu fico bravo, porque às vezes eu quero falar com o atendente e só me dá no boot. Só vem a máquina, o robô 1, 2, 3, 4, 5. E aí era muito receoso. Eu falei assim, mas cara, vamos fazer um teste. Porque tipo assim, eu não quero perder o humanizado, eu acho que é o meu diferencial com o meu público, né? Sim. Porque as pessoas constroem relação com a gente nas redes sociais. Então, quando compra com a gente, não tá comprando de TurmaTube ainda, que é uma construção, que é uma marca super nova. Ainda compra porque veio da Vi. É a marca da Vi, é a marca da família, é a marca do Eli, é a marca da Lua. Então, tem isso. Então, a gente ainda... As coisas vamos aos poucos, sabe? Também acho que também tem muito isso. Na hora de fazer a escolha, assim, pra construir isso, faz, testa, vê se funciona, vai. Entendeu? Analisa. Sim. Não faz... muda tudo. E aos pouquinhos, né? E sentindo. Eu gosto mais. No marketing tem muito, né? O teste AB. Você vai lá, faz um pouco, testa, deu certo. Funcionou. Aumenta a escala e vai. É isso aí. Boa. Eu sou a favor disso. A gente falou da questão do alcance das redes sociais, né? A prática é que mesmo a gente tendo muita gente alcançável, não dá pra gente falar com todo mundo, né? Sim. Tem uma importância de ter um nicho, da gente conseguir ser mais personalizável. Sim. Como que a paternidade virou um nicho pra você junto com a TurmaTube? Eu acho que no meu caso foi de uma maneira muito orgânica. Eu sou do mercado, né? Antes de entrar no reality, eu tinha essa visão de mercado. Então, quando a Vi estava grávida, eu olhei pra Vi e falei assim, quantas marcas
nacionais a gente tem focadas em bebê? Porque o nosso bebê nasce em 9 meses. E eu comecei a pesquisar. Aí pro mercado para entender. Nossa, aí eu vi uma lacuna gigante. Eu falei, a gente consegue nadar nisso aqui, tem muito mercado, porque focadas em bebê nacionais, a gente tem muitas importadoras. Sim. Nacionais a gente não tem. Então, mas eu tive essa sagacidade, eu tive esse insight ou essa expertise de no mercado fazer uma pesquisa para entender o lugar que eu ia começar a trilhar. Porque eu pensei, cara, nos próximos 10 anos eu só vou ter criança dentro de casa. Eu vou ser... Só vai saber falar disso Eu vou também. saber falar, vai ser isso. Então, tipo, naquele momento eu não sabia ser pai. Eu não sabia, mas eu sabia que eu seria pai. Então, tipo, eu sabia que a Vi seria mãe. Então, independente dos nossos caminhos, que ali era uma relação muito frágil naquele momento, era bem no início, uma coisa a gente tinha certeza, a gente vai ser pai e mãe. A única certeza que a gente tem é essa. Então, assim, e a gente tem o mercado sim, um caminho legal para trilhar, porque a gente tem poucas nacionais ali fazendo isso. Você viu muita oportunidade, né, Exatamente. nesse nicho. Então eu falei, cara, isso aqui é uma oportunidade. Era um tiro no escuro, porque a Lua tava na barriga e ninguém nem sabia que a Lua tava na barriga. Só que para mim, para vir naquele momento, era importante ter um negócio de família. Então eu era o cara que fazia marcas e queria fazer uma marca minha. A Vi, ela já tinha feito várias marcas, mas ela queria uma para chamar assim, para que ela amasse aquilo como se fosse um filho. Então casou muitas ideias, né? Então, para mim foi de forma natural, porque eu sabia que os próximos 10, 20, 30, 50 anos eu ia ser só pai. Então eu ia viver as dores. Eu acho que quando você coloca um produto no mercado para ser nichado, igual você falou, você tem que entender as dores do seu público, né? Independente de produto ou serviço que você for colocar. Então você tem que olhar para o seu público, tem que entender as dores daquele público, né? Por que ele compra? O que leva ele a comprar? Por que ele não compra? O que ele gosta? O que ele não gosta? E com as redes sociais e com esse avanço de como é que eu vou... De grupos. Porque hoje em dia tá cada vez mais nichado. Então, assim, é o grupo... Tipo, antes, na minha época de faculdade, era assim, qual que é o seu público? Meu público é mulheres de 25 a 35 do A e B. Ponto. Publicidade naquela época era isso. Hoje em dia, isso não é mais público. Você entende? Porque de mulheres de 25 a 35 A e B tem tantos mercado grupos dentro disso. Tem tantas mulheres Sim. e tipos de mulheres e comportamentos de mercado, porque o comportamento de compra, o comportamento de consumo, ele vai crescendo junto com a globalização. A gente vai se desenvolvendo, que bom, né, que isso acontece. As coisas vão acontecendo e muda. Hoje em dia é tudo muito instantâneo. Você tem que saber as dores do mercado mesmo. As dores do seu público e as oportunidades de mercado. E fazer um fit. Como que você vai atender, então, essa demanda? Exatamente. Então, tipo, cara, olha isso aqui. Agora o público é esse. E, pô, no nosso caso, eu tinha um público dentro da minha casa. A minha mulher. Entendeu? Então, assim, a gente ia passar por isso. A gente ia viver todas as dores. Então, a decisão até mesmo da nossa vida pessoal de viver uma maternidade real, de não ter babá, de não ter, tipo, de viver, tipo, olha, por mais que nós sabíamos que mesmo sem ter tudo isso, a nossa condição financeira dava a gente um privilégio que muita gente, né, não tem. Mas ainda assim, quando se fala em maternidade e paternidade, são problemas reais. Então, independente de você com dinheiro ou não, o problema vai acontecer. Por isso, Vai ter outras soluções que envolvam, sim, mas o problema vai estar ali. Então, assim, vamos passar por isso. A gente já sabe que vai passar. Então, por que não transformar toda essa experiência em know-how de negócio e fazer um negócio da nossa família para nossa filha? Porque naquela época a gente só imaginava que ia ter uma, né? Já estamos no segundo. Mas assim, então, eu acho que é isso, é entender realmente quem é seu público e concordo com você, quanto nichado, a internet, as redes, ela faz com que isso funcione, ela se movimenta por bolhas. Totalmente. Então, por um lado, isso é muito bom e por outro lado, isso é muito ruim. A dificuldade de você alcançar essa bolha, eu acho até um pouco maior do que quando você fala de forma ampla. Acho bem mais difícil. Mas quando você chega, você conquista.
Porque quando a bolha abre e deixa você entrar, você fazer parte dela, daquele público ali, você consegue dialogar com esse público de uma maneira muito direta, mesmo estando na internet. Entendeu? Mesmo não tendo nenhum tipo de contato. Essa sensação de pertencimento, né? Exatamente, porque as pessoas têm que se sentir o quê? Abraçadas, acolhidas, ouvidas, representadas. Eu acho que representatividade hoje é a palavra-chave para todo e qualquer tipo de negócio e produto. Você precisa representar algo. Né? Então, se você precisa se comunicar, você precisa ter por trás do produto algo para comunicar e que faça sentido na vida de alguém. A caneca pela caneca só para segurar e beber não faz sentido na vida de ninguém mais. Por quê? Por que tá aqui verde? Porque combinou com o cenário, então ela tem um porquê tá aqui. Tem que ter um porquê sempre por trás. Então, quando a gente fala em nicho, quando a gente fala em oportunidade, eu acho que é isso. Você ter... Eu sei que hoje, para mim foi fácil porque eu vim. Você tinha esse histórico, né? Exatamente, eu vim disso, então eu vivia isso. Quando a gente fala em brand, eu produzia, criava e fazia estratégias de marcas para outras empresas. Eu fiz isso por 12, 15 anos quase, até entrar no programa, né? Então eu tinha esse feeling. E eu entendo que para muitas pessoas, por exemplo, para ele que estava no vídeo agora ali, é difícil ter esse feeling. É muito difícil. Porque as informações não são tão mastigadas assim. São informações amplas, então você precisa ter o discernimento ali de saber para onde olhar, porque hoje em dia existem muitos caminhos e muitas informações. Eu olho para qual dessas informações, né? Tipo assim, caraca, tem essa mesa aqui, tem tanta informação, deixa eu organizar minhas ideias. E muitas vezes as pessoas não sabem como organizar as suas ideias. Sim. Tipo assim, para onde eu vou olhar nesse momento? É tanta coisa e concordo, é muita coisa. Empreender no Brasil é uma coisa... é uma coisa assim de louco, né? Não é tão fácil assim. Não tem manual, né? Seria legal, mas não tem. É difícil. Mas eu acho que, por exemplo, igual ele falou no vídeo, ter parceiros, ter pessoas que agregar serviços no negócio dele, que te dê a mão. Igual ele falou que o PagBank fez. Tá, cara, eu vou te dar a mão, porque te dá uma segurança, no mercado financeiro. Eu não entendo nada do mercado financeiro, mas eu sei que, tem uma pessoa aqui do meu lado, tem uma marca do meu lado, que ela não quer só me vender a maquininha. Sim. Né? Ela não quer só que eu pague, ela me ajuda nisso também. Ela sabe? Então, assim, é se cercar de pessoas e produtos e empresas, assim, parceiros que te ajudem a construir, porque a experiência, daqui a pouco a visão vai ficando um pouco mais leve, menos nebulosa, e a experiência vai te ajudar, te guiar, assim. Mas você vai errar, tem que errar, gente. Tem que errar. Empreender é errar, é acertar, errar, acerta, aí erra, acerta. É isso, é até o fim. Porque eu acho o grande lance também é essa narrativa, né? Porque o público, ele vai mudando, Sim. O comportamento vai mudando. Tem que se manter atualizado, não tem jeito. Tem que inovar. Tem os altos e baixos. Não, tem que inovar. Hoje em dia não tem nenhum produto ou empresa que sobreviva da mesma coisa que você fez há 20 anos atrás. Sim. Nada, porque tudo muda. Você acha que tem uma dica específica que a gente pode trazer aqui para quem está acompanhando a gente? Até, talvez pegando aqui esse gancho das ferramentas, talvez você não tenha que aprender absolutamente tudo de uma vez. Não, assim, nem tenta. Gente, não tenta aprender tudo de uma vez, porque vai explodir, você vai desistir. Você não começa. Senão você não começa. Eu acho o seguinte, eu acho que tem que ter foco. Eu acho que a primeira dica é foco. Eu acho que não pode... Quando você tem foco, você tem que olhar para aquele caminho, por mais que esse caminho, às vezes, você caia, você tropece, alguém derruba você, é levantar e seguir no caminho. Eu acho que esse é o principal, né? E eu acho que pro meu negócio funcionou muito a verdade. Trazer verdade, porque a verdade conecta. A verdade faz com que as pessoas olhem para você e se identifique, cria conexão, sabe? Sai do produto, sai da caneca e tem alguém por trás. Então, assim, eu lembro que em Turmatube, quando a gente lançou o nosso brinquedo de banho, antes da gente lançar, olha pro produto, pro negócio de vocês, e a gente tinha uma problemática grande, porque tinha muitos vídeos na internet viralizados dos lodos que dá dentro de brinquedo de banho, das mães abrindo o brinquedo de banho, não o nosso, tá? Mas outros brinquedos de banho, abrindo e mostrando o lodo ali, e isso ganha uma grande repercussão. E quando a gente foi lançar o produto,
que é um produto que todo bebê precisa, que é o mordedor, tudo mais. E a gente falou, como a gente vence isso? A gente mascara isso, igual muitas marcas mascaram, finge que isso não existe. Ou a gente traz o problema para perto e a gente resolve esse problema. Porque a gente tem 2 caminhos. E eu sou sempre a favor da verdade. O que a gente fez? A gente, dentro da embalagem, colocou um card onde, com um vídeo e também um passo a passo de como lavar. E assim, não é lavagem, não. Tipo, o que você tem? Água sanitária. É o que todo mundo tem em casa, que a gente sabe que mãe tem em casa. Água sanitária, sabão e água. Que a gente sabe que toda casa vai ter. Como lavar. A Vi foi lá. Fez um tutorial, tipo assim... Como mãe no dia a dia. Gente, ó, 3 minutos. Você vai fazer isso aqui, ó. Você vai colocar, você vai fazer... Então, ensinou o processo de higienizar. Não só o nosso, mas você pode fazer isso com todo e qualquer brinquedo de água. Porque isso... Aí dá informação pro público. Sim. Isso não é o problema do brinquedo. É porque todo brinquedo e todo material desse em contato com água, ali, acontece isso. Então você precisa higienizar. Porque a marca o quê? Lançava no mercado e não dava nenhuma informação pra mãe. E era um grande susto quando abria e tinha um bolo lá e tinha um negócio, o brinquedo ficava preto. Porque ela também não pra gente a informação às vezes parece óbvia, né? Tipo, caraca, tem que lavar. Pra gente é óbvio, mas pra muita gente não é, gente. Então a informação nunca é demais. Então assim, vamos trazer o problema, vamos assumir o problema e vamos vender com o problema. Minimiza gente, riscos, é isso, né, olha só, de não comprarem com vocês. É isso aí, não, ó, a gente tá vendo, mas isso traz, tipo assim, cara, olha, eles estão pensando na saúde da criança, ó. A gente tá vendendo isso aqui, e isso aqui, se você não higienizar, vai dar bolo, pode dar bolo. Então, olha só, tem aqui para você aprender a higienizar. Então, assume o problema, o produto tá aqui, entendeu? Então, criar essa transparência com o seu público, com o seu cliente, faz toda a diferença. Toda a diferença na hora de se comunicar, porque ele não se sente enganado, ele não se sente passado para trás, ele não sabe, e ele ainda cria uma conexão. Eu lembro que o vídeo, a Via falou assim, qual roupa que eu coloco? Eu falei, é roupa de mãe. Qual que é a roupa de mãe? É a roupa do nosso dia a dia, não precisa estar super produzida, não sei o quê. Tem que, entendeu? Se aproxima, porque quem que vai lavar? Quem que vai lavar vai ser a mãe, na maioria das vezes, ou a moça que trabalha na casa. Então, assim, ela não vai estar maquiada, não vai estar com o cabelo feito, não vai estar de salto alto, ela vai estar uma mãe. Então, vamos pro tanque. Eu lembro que o vídeo é esse. O vídeo é tipo, aqui, estamos no tanque, coloquei água, deixa aqui por 20 minutos agindo, amanhã você vai lá. Então, é isso, ensino passo a passo. Entendeu? E é um insight super simples, fácil de colocar em prática, né? Que a gente acha que não tem muito valor, mas entrega muito. E além de entregar muito, eu acho que mostra também a visão, missão e valores da nossa marca. Sim. Como família. Então, tipo assim, a nossa marca é uma marca de família para família. Então, foi criada para a lua. Foi criada para os nossos filhos. A gente quer o melhor para os nossos filhos. E qual que é o grande desafio de uma marca hoje? Passar essa missão, essa visão, esses valores para frente. Para os seus clientes, para os seus produtos. Então, num simples gesto desse, o que eu mostrei? Eu mostrei cuidado. Eu cuido dos meus filhos. A marca está cuidando dos seus, está cuidando de você. Tipo, eu estou te avisando. Vai dar problema se você não lavar. Se você não sabe lavar, joga fora, nem compra. E a comunicação, tipo, esse tom de voz que a gente deu pra marca também foi muito da Vi, porque a Vi tem esse tom de voz na internet, né? A Vi, tipo, olha, não... Se não tiver cuidado, esse brinquedo você não compra, tá? Ela falava isso. Porque vai dar bololô, vocês vão rasgar, vocês vão raspar vão cortar a coisa e vão me xingar. Então não compra. E nunca tivemos um vídeo desse, graças a Deus, 3 anos já. Então por quê? Porque a gente foi no processo de informação, educação, transparência e verdade com o cliente, com que a gente respeita. É a nossa família, a nossa marca de família cuidando também, respeitando a família, a criança, olhando pro bebê, que tipo, a gente tá preocupado sim com a água contaminada dos fungos na cabeça de um bebê que acabou de nascer. Imagina, olha a seriedade disso. Então, assim, tem que mostrar, não só ter, mas mostrar essa preocupação. E a família, o cliente, se sentir amparado, abraçado, sabe? Então, essa é a minha dica. Muito bom. Acho que a gente tem aqui conteúdo para dar e sobrar aqui. Muito bom. Eu acho que é um conhecimento muito bacana que, mesmo quem ainda só tá no online, já tem insights aí, inclusive, para um dia ter um negócio físico.
Se você quer ficar por dentro de todos os conteúdos aqui do Conta com a Gente, não deixa de seguir o PagBank nas redes sociais. No próximo episódio, quem vai estar comigo aqui é a VTube para falar sobre empreender com poucos recursos. Te espero lá!